Bem-vindos ao resumo semanal da Euronext. Resolvi incluir também o índice do Reino Unido, o FTSE 100, porque no futuro irei analisar ações desse mercado. A semana 50 foi mais uma marcadamente negativa em todos os mercados acionistas. O PSI 20 desceu 3,2%, o CAC 40 desceu 3,5%, o BEL 20 desvalorizou 2,8%, o AEX caiu 4%, e o FTSE 100 foi o que desceu mais, 4,6%. O portfólio Top 10 Lisboa quase ficou imune a esta carnificina. Mesmo assim, desvalorizou cerca de 0,7% na semana e já está negativo em 0,2% desde o seu início, a 2 de novembro de 2015. O portfólio Top 10 Lisboa apresenta uma clara outperformance face aos índices europeus, que recuam uma média de 6% no mesmo período. O PSI 20 quebrou o suporte dos 5.127 pontos e agora só encontra suporte no mínimo de agosto nos 4.860. Abaixo disso temos o mínimo do ano nos 4.602 e depois o mínimo de 2012, fixado nos 4.372 pontos. A minha expectativa aponta para que o PSI 20 caia até à zona dos 4.000, 4.500 pontos neste bear market. O CAC 40 exibe uma tendência fortemente negativa e tem o próximo suporte na linha de tendência que une os dois mínimos do verão, nos 4.400 pontos. O mínimo de agosto está nos 4.230. O BEL 20 fechou exatamente sobre o suporte dos 3.539 pontos e o próximo suporte é uma linha de tendência ascendente que se situa atualmente nos 3.475 e que sobe 3,7 pontos por sessão. Em relação ao AEX 25, só tem suporte nos 412 pontos, cerca de 4% abaixo do seu valor de fecho de hoje. Já o FTSE 100 é o mais bearish de todos e já se aproxima do mínimo do verão, que se situa nos 5.768 pontos, apenas 3% abaixo do valor atual. Já agora apresento um gráfico do FTSE 100 desde a sua criação em 3 de janeiro de 1984, nos 1000 pontos. Subiu a uma taxa média anual de 5,9%, excluindo dividendos. Nada mal. Foquemo-nos novamente no PSI 20, que desceu 3,2% na semana e agora está a subir apenas 6% em 2015. Apenas a Teixeira Duarte valorizou no decurso da semana 50, cerca de 1,3%, porém está a descer 47% no ano. As outras 4 ações que desceram menos foram o BPI, a EDP, o BCP e a REN. No lado das maiores descidas, apesar da espetacular recuperação de hoje, temos o Banif a desvalorizar 26% na semana e 75% em 2015. A Farol caiu mais 14,6% e está a perder 71% no ano. Depois teremos 3 fenómenos de tomada de mais-valias, para quem as tem. Com a Jerónimo Martins a descer 7,1%, a Portocelo a cair 6,5% e a Altri também a descer 6%, mas esta está a subir 81% no total do ano. Este vídeo é para efeitos meramente informativos e educacionais e as opiniões expressas nunca deverão ser entendidas como uma recomendação de compra ou venda de ações. O Top 10 Lisboa e a sua equipa não assumem qualquer responsabilidade por eventuais perdas ou ganhos resultantes da informação obtida neste vídeo. Se necessitar de conselhos financeiros, procure sempre os serviços de um profissional devidamente autorizado. Finalmente chegamos aos gráficos das ações individuais do PSI 20. Comecemos então pela Altri. Hoje foi o dia ex-dividendo da Altri, que foi de 25 cêntimos brutos por ação. Os 4,35 são um suporte importante. A tendência de longo prazo, dada pela média móvel de 200 dias, continua a ser ascendente. O BCP tem uma capitalização bolsista de 2.816 milhões de euros.
Antigamente, o maior acionista do BCP era o Joe Berardo, com apenas 6% do capital, ou seja, nenhum acionista tinha um peso suficientemente relevante para mandar nos destinos da instituição. Atualmente, veja quem são os 6 maiores acionistas do BCP. Agora que a Sonangol tem cerca de 18% do capital, a situação é diferente e é possível que os direitos e interesses dos acionistas sejam mais respeitados no futuro do que foram no passado. O BPI tem um valor de mercado de 1.685 milhões de euros. Tecnicamente voltou a falhar na resistência dos 1,18 euros e permanece num trading range. Aparentemente, o Estado está vendedor dos 60,5% do capital que detém no BANIF a investidores europeus e norte-americanos. O valor que for atribuído aos 60,5% dar-nos-á o valor total do banco. Neste momento, o valor de mercado do BANIF é de 148 milhões de euros. Nos primeiros dias da semana, os investidores no BANIF entraram em pânico e despejaram ações do mercado. Houve inclusivamente receio de uma situação semelhante à do Banco Espírito Santo, em que as ações foram congeladas pela CMVM, e assim permanecem, e depois se avançou para a resolução do BES. As notícias de hoje afastam para já esse receio em relação ao BANIF, a não ser que os investidores estrangeiros não façam qualquer oferta razoável, como aliás aconteceu no novo banco. E este é um desenvolvimento positivo, pelo menos em termos de curto prazo. É curioso que no mínimo de 0,0008 o BANIF valia 84 milhões de euros, um valor muito próximo daquele que apontei no resumo semanal da Euronext da semana passada como o valor mínimo de 2012. Os resultados do terceiro trimestre dos CTT foram decepcionantes e eu espero ver as ações em torno dos 7 euros nos próximos 12 meses. A EDP vale pelo seu dividend yield, que considero insustentável a longo prazo. Pessoalmente, os dividendos não me atraem para as ações. O PER da EDP Renováveis está nos 38 e a taxa de crescimento do lucro por ação nos 19%. Portanto, a empresa está sobreavaliada pelo mercado. É bom termos o América Morim com 41% do capital da Galp. As ações da Galp não variam de acordo com o preço do barril de petróleo, e eu tendo a olhar mais para a análise técnica nesta ação. Preciso que o oscilador estocástico venha abaixo dos 20%. A empresa continua a exibir uma tendência fortemente descendente e se a história se repetir ainda vamos ver a ação no novo mínimo histórico, abaixo dos 26 cêntimos. Finalmente a Jerónimo quebrou tecnicamente. Espero vê-la abaixo dos 10 euros por ação nos próximos 12 meses. Segundo a análise da segunda ronda, os fundamentais da Mota-Engil deterioraram-se consideravelmente e parece-me provável que o mínimo dos 1,8 euros seja quebrado nos próximos 12 meses. A NOS está a beneficiar fortemente das sinergias entre a Ótimos e a Zone, porém isso já está mais do que descontado pelo mercado. A ação encontra-se sobreavaliada face aos seus fundamentais e só a considerarei para investimentos abaixo dos 5 euros por ação. Quando acabou a gasolina dada pela compra de ações próprias, que na minha humilde opinião serviu para o novo banco vender a sua participação de 12,57%, a Farol mergulhou a pique. O principal ativo da Farol, a posição de 27,18% na brasileira Oi, está atualmente avaliada pelo mercado brasileiro em cerca de 60 milhões. A Farol tem uma capitalização bolsista de 230 milhões. E mais não digo, mostro apenas o gráfico da Oi. A Portcel quebrou tecnicamente e deverá ser possível apanhá-la a preços mais atrativos no médio prazo. Os fundamentais da REN estão em ligeira deterioração e a empresa está sobreavaliada nos 1.435 milhões atuais. Repare-se nas vendas a diminuírem ano após ano e, como a cotação tem ficado na mesma, cada vez o múltiplo das vendas, o Price to Sales Ratio, é mais elevado. A Semapa desiludiu-me com o dividendo de 75 cêntimos por ação, pois faria mais sentido a compra de ações próprias. Mas continua a ser transacionada com desconto face à sua participação na Portcel, e a Cecil poderá vir a ser uma estrela do próximo bull market de longo prazo.
A Sona SGPS continua a respeitar o seu canal descendente de longo prazo e poderá vir abaixo dos 80 cêntimos por ação no próximo ano. A Teixeira Duarte já só está a valer 159 milhões em bolsa e está cada vez mais atrativa. O balanço da empresa tem vindo a melhorar e não acredito que vá até ao mínimo histórico de 0,17 por ação, estabelecido no final de 2011. Obrigado, até à próxima. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, did you capture it? Just let it slip.